Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Paz de Yalcha, irmão, estamos começando mais uma reunião 7 de agosto de 2021. Em nome de Yalcha Mashiach. Paz de Yalcha, irmãos. Maravilhoso se reunir com o Pai. Reunir em nome de Yalcha Mashiach, o verdadeiro. Eu queria que os irmãos abrissem, primeiramente, que essa palavra é maravilhosa e ela tem que ser falada, mencionada em nosso meio diariamente. Está lá em Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 2. Antes de nós começar a ler, lá em 1 Timóteo, 4, os irmãos não precisam abrir, não. Só vou ler aqui em Eclesiastes. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 13, fala assim: esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Essa mensagem, irmão, é para as pessoas sábias, para as pessoas fiéis. Por quê? Porque nós estamos vendo a cada dia mais, Yalcha trazendo mais revelação. Mais e mais e mais revelação. E é necessário que nós venhamos o que é? A praticar as ordenâncias dele. Igual aqui ele fala para estar instruindo o quê? Na leitura, fala assim, aplica-te a leitura, a exortação e a instrução. E é necessário nós fazer essas leituras para que nós podemos ficar afiados a cada dia. E quando nós pega aqui em Eclesiastes 5, Eclesiastes 5, 5:2 fala assim, vou ler aqui na Almeida, fala assim: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apressar a pronunciar palavra alguma diante de algo, porque Yahweh está no céu e tu estás sobre a terra, assim seja poucas as tuas palavras. Essa mensagem, ela é direcionada porque hoje nós entendemos que quando o filho varão é arrebatado junto de Yahweh, por quê? Porque nós entendemos que tem o quê? Um porta-voz aqui nessa terra. Um porta-voz aqui nessa terra. Que está conduzindo o povo à terra prometida. Entende? E nós entendemos que a cada dia está sendo agregado em nosso meio os irmãos. Por quê? Porque eles entendem a verdade. Quando nós lemos Atos 2:46, fala assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, em partir do pão em casa, comia junto com alegria. Mostrando que quando nós estamos unânimes, fica mais fácil de nós chegar até o quê? As pedrinhas de alma. E a palavra fala que nós, para receber vinho novo, nós temos que largar o quê? O odre velho. O odre velho. O mensageiro de Filadélfia, ele tem os seus companheiros, sim. Nós podemos, sim, compartilhar com ele entendimentos.
Nós podemos sim compartilhar com ele o entendimento. Mas quando nós vemos que quer impor o entendimento do passado, o entendimento contra isso, nós não estamos indo contra ele, nós estamos indo contra o que algo está querendo nos revelar. Porque nós vemos nas cartas da igreja, fala assim, ouça o que o Espírito diz das igrejas. E quando nós pega lá em Isaías 63, vamos estar lendo lá em Isaías 63, Isaías 63, 9 fala assim, em todas as suas agruras, não foi mensageiro ou anjo, mas a própria face que o salvou. Porque nós vemos que desde lá de trás sempre foi levantado o mensageiro para nos conduzir, para nos conduzir. E a palavra fala que nós temos que ser fiel no pouco. Nós temos que ser fiel no pouco. Se essa mensagem hoje está chegando para nós, nós temos que ser gratos todo dia, todo momento, a Yaush, e essa revelação sobre os planetas é algo maravilhoso. A irmã tinha até perguntado a representação da Terra, a representação da Terra, e o Pai está nos revelando a cada dia, está revelando a cada dia. Dúvida, todos nós temos, mas nós não podemos o quê? Impor, querer passar à frente, querer o quê? Determinar, porque desde o ano passado nós estamos crescendo em graça perante Yahweh e perante os homens, e o entendimento foi ampliando. Igual os irmãos entrar lá no grupo Filadélfia, você vai ver claramente que os estudos só vai ampliando. Não quer dizer que erramos, quer dizer que nós recebemos o que Yahweh nos passou. Nós somos dependentes de algo, entende? Ter humildade é uma coisa, Agora, querer passar por cima, determinar que a mensagem do mensageiro é errada, é totalmente diferente. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Jó, igual que fala, sejam poucas as tuas palavras. Igual a irmã, com toda a humildade, ficou maravilhada com o estudo, e ela viu lá e queria saber qual que era o entendimento da terra. Eu falo com a irmã que aquela pergunta foi maravilhosa, porque na hora o pai passou o entendimento. Quando nós pega aqui em Jó, capítulo 1, Jó capítulo 1, 11, fala assim, quando Satanás se apresentou perante Alfa, querendo lançar uma palavra contra Jó, quando nós pega aqui fala, mas estende tua mão e toca nos seus bens, e eu te garanto que ele te lançará maldição em rosto. Então Iau disse a Satã, pois bem, tudo que ele possui está em teu poder, mas não estenda tuas mãos contra ele. E Satã saiu da sua presença, saiu da presença de Iau. E quando nós pega aqui que Satanás saiu da presença de Iau, nós faz um link direto lá com sobe Isaías 22.
Isaías 22:17 fala assim: mas Iau te lançará para longe. Aí no 18 completa: e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Mostrando claramente que Sódoma é uma representação de Satanás. E assim como Satanás saiu da presença de Yahweh, e aqui nós vemos que Sódoma também foi lançado para longe da presença de Yahweh, também dá um link direto mostrando que a terra também vai sair da presença de Yahweh. Lá em Apocalipse 22, Apocalipse 22 não, é Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11, fala assim: e vi depois um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença. Dando o link exato com Satanás saindo da presença de Yahweh depois da acusação que ele fez com Jó. O link exato. Exato. E isso mostra que eu sendo ampliado a cada dia. Isso que é depender de Yahweh. Isso que é depender de Yahweh. E quando nós lemos essa mensagem, faz o link direto, mostrando que Satanás realmente é uma representação de Satanás. E quando nós pega Isaías, vamos estar abrindo lá, Isaías 65. Isaías 60, bom Isaías 60. Isaías 60. Sessenta dois fala assim: com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações. E quando nós vê que a terra, quando nós vê que as trevas cobrem a terra, mostrando que a terra está sendo que está sendo dominada por Satanás, está sendo dominada, quando nós vemos as trevas cobrindo a terra, está sendo que dominada por Satanás. E quando nós vemos Isaías 61, quando fala para Mical, fazendo com Daniel 12, 61 fala assim: põe de pé, resplandece, porque tua luz é chegada, a glória de Yahweh raia sobre ti, mostrando claramente a lua recebendo a luz do sol. A luz do sol. E quando nós vê irmãos indo contra, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, igual teve alguns irmãos falando: mas a lua tem luz própria. Falando essas questões, indo contra a mensagem, não sabendo aguardar em algo, ouvir a mensagem que o mensageiro está trazendo. Entende? Já querendo impor no nosso meio ensino dos tempos passados. Entende? Perguntar algo é normal, é totalmente normal você perguntar. Todos nós temos dúvida, todos nós, é normal. Mas nós não podemos o quê? Trazer vinho velho. Porque não tem como, se nós somos outro, novo, explode, fura. E esse entendimento sobre a representação dos planetas, isso até Paulo usou sobre a representação dos planetas. Vamos estar abrindo lá em 1 Coríntios.
1 Coríntios 15. Irmãos, paz e aula. Paz de aula. Irmão, paz de aula. Agarradinha lá, tá juntado. Tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Fala assim: um é o brilho do sol, o outro, o brilho da lua, e outro, o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. E nós vemos claramente, hora nenhuma ele cita o quê? Os planetas. Por quê? Porque os planetas, ele já entendia que era uma representação dos querubins, dos desobedientes. E hoje nós entendemos quando fala para nós buscar o quê? O tesouro celestial. Porque a terra, tudo que está nessa terra, por esse momento, pertence a Satanás. E tudo dessa terra está sob o domínio de Satanás. Por isso que tanto Paulo quanto Yaucha, eles não quiseram nada dessa terra. Nada dessa terra. Nós devemos sim procurar a cada dia ficar tranquilo, porque hoje nós entendemos que Yaucha adquiriu honra para os seus filhos. Nós não precisamos morrer e nem passar por tribulação, mas o nosso coração tem que estar lá em cima. Nós temos que viver o que? Moderadamente, a cada dia. A cada dia. E hoje nós entendemos que o papai Yaucha não quis nada dessa terra. Nada. Ele não teve nem travesseiro para inclinar a cabeça. Entende, irmão? E hoje nós recebemos esse maná e muitos nós vemos desprezando sem nenhum temor. Nós vemos que lá em Isaías falou, não foi mensageiro ou anjo, mas sim a face de algo. A face de algo. E quando nós pegamos lá Samuel com a grande autoridade, filho de Adão, já tinha uma grande autoridade para até mesmo colocar um rei na posição de rei, para ungir ele em nome de algo. Imagina então na era de Filadélfia. E hoje nós vemos claramente que Filadélfia é perseguida porque são os filhos de Aush. Nós vemos Esmirna, uma era descendente de Adão, naquela época era anjo até bater na porta. Anjos que dava para ver nitidamente, nessa não dá porque somos nós que estamos aqui, que descemos aqui. E isso é maravilhoso de nós receber a cada dia. E é muito triste de ver alguns acontecimentos. Eu estou trazendo essa mensagem hoje, por quê? Porque nós temos que aguardar em alto. Temos que aguardar em alto a todo momento, porque Ial está lá em cima, nós estamos aqui embaixo. E quando nós pega lá em Eclesiastes 5:2, novamente, vamos voltar lá. Estou lendo aqui na Eclesiastes 5:2. Falando assim, ó. Por quê? Não, Eclesiastes 5:2 fala assim: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de algo. Diante de algo. Fazendo o link direto aonde? É Apocalipse 12. Que o filho varão foi o quê? Foi arrebatado. Foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. Por quê? Porque nós entendemos que antigamente nós achávamos que o arrebatamento ia ser o quê? Para o céu. E o Pai deixou um link que passava aos nossos olhos despercebido, Filipe, que logo depois que ele emergiu o eunuco, ele foi arrebatado. Foi para o céu? Não. Foi arrebatado para longe, ainda na terra, mas para longe,
daquele eunuco. E a palavra está o quê? Codificada para esses tempos. Está codificada para esses tempos. E quando nós pega e em Apocalipse 12 fala assim, ó, e fala assim, e ela, Apocalipse 12, 5 fala, e ela deu à luz a um filho, com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e de seu trono. Seu trono. Mas está direcionando para aquele que fala em nome de Al. Foi arrancado da mulher, porque a mulher, ela passa um ensino errôneo. Errôneo. Aí os irmãos podem estar pegando lá em Eclesiastes de novo. Eu vou estar lendo aqui. Deixa eu... Eclesiastes. Quando a gente pega esse livro ali, né, a gente vê a obediência, né? Obediência. Que hoje é a obediência dele com o anjo, né? Exatamente. Enviado de algo. Exatamente. O anjo mandou ele ir seguir um trajetório e ele foi no trajeto que o anjo tinha ordenado, ele encontrou com o eunuco para alimentar o eunuco. Para alimentar o eunuco da palavra. Eclesiastes 7:28. E é tão tremendo, irmão. Dá o link exato. E hoje nós entendemos. Eclesiastes 7:28. Entendendo, irmão, que essa aqui é uma mensagem celestial. Uma mensagem celestial. Eclesiastes. É depois de Provérbios. Está em 7:28, está na página 1079. Eu vou ler, pode estar lendo aí 28 até o 29. 28 até o 29. Fala assim: embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Entende, irmão? Mostrando que entre 1000 homens, um é sábio, mas entre as mulheres não há nenhum. E nós vemos que a denominação é a representação da mulher. É uma representação da mulher. E Sardes é uma representação também da mulher. Tanto as denominações quanto o Sardes, tanto como a católica, romana, tudo uma representação da mulher. E quando nós vemos claramente Paulo falando, quem foi seduzido não foi Adão, mas foi a mulher. E hoje nós estamos recebendo esse alimento maravilhoso, irmão, através do Espírito de Yahweh. Do Espírito de Yahweh. Eu queria que os irmãos também estivessem abrindo, em nome de Yahweh, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:5. Primeiro Coríntios 2:5 fala assim: o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo, e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do mestre para poder instruí-lo? Porque está sendo porta-voz de algo. Está sendo porta-voz de algo. Aí continua assim: nós, porém, temos o pensamento do Mashiach. E o Pai está claramente querendo fazer com que nós
seja, como se diz, sejam lapidados e recebemos um entendimento espiritual, começa a desenvolver o desenvolvimento da mente espiritual, da mente celestial. É igual a irmã recebeu. Nossa, que estudo maravilhoso. Os planetas, a representação do querubim. E a Terra? Entende? Isso quer trabalhar com a mente. Isso quer trabalhar com a mente. Isso quer trabalhar, assim que vier essa revelação. Por quê? Porque as coisas do Pai é loucura para os homens dessa terra. E a sabedoria dos homens é a loucura para Ial. Eu tinha esquecido do antimagia. É, Esse é o problema. Eu tô encontrando, eu tinha esquecido do antimagia. exatamente. Nós vemos o quê? Nós vemos claramente, vemos um planeta querendo se posicionar, que é o povo querendo fazer com que Vênus seja uma representação de Ial, mas não é. A estrela da manhã é o sol da justiça. Pode ver, quando o sol chega, não fica treva. Quando nós pega aqui em Isaías fala que, Isaías 60 fala que Mical recebeu o quê? Os raios do sol. Os raios do sol. E quando nós vemos também que a mulher ela estava vestida do sol. É uma representação de quem? É a representação de Sardes. Sardes estava com os filhinhos de Aush. Estava com os filhinhos. Até que foi arrancado dela. Foi arrancado dela. Quando nós pegamos lá, vamos estar lendo lá, Apocalipse 12? Igual Apocalipse 12, eu gosto muito dele porque é um livro que eu não tenho mais dúvida de nada aqui. Nenhuma. Ficou claro para nós o entendimento. O selo foi tirado por completo, mas nós estamos caminhando, crescendo ainda, a cada dia. Possa ser que nós encontremos mais, porque papai e Alcha, nós somos dependentes de Alcha. E é necessário que nós venhamos o quê? A trabalhar nossa mente espiritual, não só no literal. Aí fala assim, ó, e um sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar luz. Aqui, quando nós vemos que ela estava vestida do sol, é porque, quando nós lemos Sardes, tinha um espírito de alma. Tinha um espírito de alma. Quando nós vemos aqui 12 estrelas, uma representação Apocalipse 7, as 12 tribos. As 12 tribos que Tiago menciona. Saudações às 12 tribos dispersas. Porque ele estava falando para o povo de Israel? Não. Ele já tinha um entendimento que era o exército celestial descendo na terra para pregar boas novas. E ele mesmo menciona, sabendo que nós iríamos ler as escrituras. E ele já deixou a saudação. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque, vamos estar abrindo lá, Tiago. Tiago é o livro, livro antes de João. Primeiro João. Não, primeiro. Antes de Pedro. E ele já deixa uma saudação aqui. Tiago, capítulo 1, fala assim: Tiago, servo de Al e de Al-Shamachia, meu mestre. As 12 tribos da dispersão, saudações. Porque ele já sabia que ia descer o exército celestial. Quando Yalcha estava com eles, ele não trabalhava a mente. Mas depois que Yalcha subiu, existe o reino celestial. E o meu irmão não estava louco. Porque esse Tiago aqui era irmão de Yalcha. Era irmão de Yalcha. E ele não dava credibilidade. Depois que Yalcha subiu,
Aí ele começou a dar. E nós precisamos desenvolver a cada dia a nossa mente celestial. Para nós ser o quê? Ministros de Yahshua. Ministro de Yahshua. Nós vemos aqui que quando ele fala saudações, ele não estava falando para aqueles povos de Al-Shalan. Ele estava falando para o futuro. Porque é igual eu falo com os irmãos. Se naquela época houvesse celular ou YouTube, nós ia estar ouvindo os áudios das pregações de Paulo, Pedro, Tiago e vendo ele ministrando no YouTube. Mas não tinha. Qual que foi a opção? Escrever. E hoje, isso que nós estamos fazendo, deixando o quê? A semente, o alimento. Assim como eles deixaram o alimento, assim também nós vamos deixar. Por quê? Porque fala filhos e descendentes. Filhos e descendentes, de geração em geração. E todos aqueles que observar, analisar, assim como vão estar lendo um pouco sobre o apóstolo, Atos 17:11. Como aqueles de Bereia, eles analisaram o que Paulo falava. E assim acontece nos dias de hoje, quando nós levamos a palavra. Tem aqueles que analisam e tem aqueles que desprezam. 17:11. E eu falo com a irmã, que a irmã tinha perguntado, eu fiquei, não é tremendo mesmo, né? A terra, a representação dela. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tenho certeza que tudo indica que é o quê? É a representação de Satanás. Por quê? Porque eu estava fazendo, o meu entendimento era porque as estrelinhas estão aqui. Estava aqui e ela estava sendo adornada com os filhinhos de Alfa. No estudo de quarta-feira, quando o irmão leu Jó, de Satanás saindo da presença, na hora deu um link lá em Apocalipse. Entende? Nós vemos que a terra saiu da presença de Al no trono branco, mostrando claramente que ela não é fixa. Ela não é algo fixo. Entende? Eu acho que eu falei como eu já pensei que era Gabriel, por causa que o único planeta que tinha vida, né? Eu pensei mais ou menos assim. Exatamente. Entendeu? Não por causa que tá mais próximo, não. Fala assim, fazer um planeta que tem vida. Então, e ele foi o único fiel. Então, para mim, o único que permaneceu quando os planetas fazem vida. Eu só falei Mas quando nós olhamos lá em Apocalipse, nós vemos que Satanás ele é aprisionado por 1000 anos. Micael e seus anjos reinam sobre essa terra por 1000 anos. E logo depois que acaba, Satanás é lançado aonde? No lago de fogo. E a terra desaparece. Fazendo o link exato. Exato. E depois vem o quê? Novos céus e nova terra. Por quê? Vamos estar lendo lá? Vai lá para nós estar vendo. É Apocalipse 20. Vamos pegar aqui. É Apocalipse 20, 27. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Fala assim: quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, que é a segunda guerra, de Gog e Magog, reunindo-as para combater. E seu número
é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento do santo e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que seduzia foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achava o quê? A besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E quando nós pega no 11, fala assim, e vi depois um grande trono branco, e aqueles que nele se assentam. O céu e a terra fugiram de sua presença, mostrando que o mesmo período de Satanás da terra são semelhantes. São semelhantes. E logo depois nós vemos que foi feito que novos céus e nova terra. Porque essa terra é uma representação do inimigo. É a representação do inimigo. Então, quando a gente vê que Satanás é ministro de louvor, né? Exatamente. As pessoas falam que a gente está em terra estranha. Né? Exatamente. A gente está em terra estranha não é nossa terra. Não é nossa terra. Exatamente. E quando vi aqui, ó, e vi então mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se livros, também foi aberto outro livro, e o da vida, e os mortos foram então julgados conforme sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. E aqui, ó, no 21, aí depois fala assim, e vi então um céu novo e uma nova terra. Pois primeiro o céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existia. Por quê? Porque essa terra foi contaminada. Foi contaminada. Mas Mical, que reflete a luz de Alcha para as suas estrelas, para estrelinhas, filhas de Alcha, é o que acaba com toda a escuridão dessa terra e com toda obra maligna. E nela tem, como se diz, dá ainda para habitar nela. Porque o mundo jaz maligno. E hoje está sendo o quê? Refletido a luz do sol em nós. Nós estamos passando o quê? A verdade. Igual irmãos se precipitando, falando assim, que a lua não recebe a luz do sol, não reflete. E quando nós vemos aqui claramente em Isaías 60, quando nós pegamos em Isaías 60, fala, põe de pé, resplandece, resplandece, porque tua luz é chegada, a glória de Al raia sobre ti, deixando claramente a entender que a lua, recebendo que outrora era subjugada pela mulher, por Sardes, pelas denominação, se colocando de pé, fazendo um link exato com o quê? Com Daniel 12. Daniel 12 fala claramente aqui, ó. Daniel 12. Neste tempo levantar-se-á Mical, um grande príncipe, que se conserva junto dos teus filhos, do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro da vida. Por quê? Muitos preferem se contaminar as vestes, porque o que suja as vestes é o que sai da nossa boca contra a obra de algo. Contra a obra de algo. Total falta de sabedoria. Falar que o mensageiro errou, que está errado, que é assim, assim, assado. Aprimorar a mente, desenvolver a mente, entende? Para agrupar mais entendimento é uma coisa. Agora, e contra, isso é uma falta de sabedoria. É uma falta de sabedoria. Nós vemos claramente lá em Atos, vou estar abrindo lá em Atos novamente, Atos 5,
34. Atos 5. Deixa eu pegar aqui. Atos 5, 34. Fala assim: então levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes nossos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e a qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época de recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Foi para trás de Judas, aqui para você ver. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se vem de Ial, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontres movendo guerra contra Ial. Concordaram então com ele. E de novo, os apóstolos açoitaram com varas e depois de intimá-los a que não falasse mais no nome de Alxa, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afronta pelo nome do Machia. Nós vemos, irmão, que esses foram aprisionados. E o Gamaliel, ele falou, deixa eles. Porque se for uma obra de homem, vai acabar por um momento. Mas se for de Ial, terá fazendo guerra com Ial. E nós vemos claramente que os apóstolos se alegravam em ser açoitados pelo nome de Alxa, de ser digno. E hoje nós também estamos vivenciando a mesma coisa, através das perseguições, de ser digno, de ser perseguido pelo nome de Alxa. Nós temos que se alegrar. Nós temos que se alegrar cada dia por ser perseguido pelo nome do Machia. Nós vemos que esse Galileu, ele foi sábio num certo ponto. Porque fala solta. E nós vemos claramente os de fora nos perseguirem, achando que é uma obra de homens. Uma obra de homens. Mas hoje, eles agem dessa maneira, mas vai chegar no tempo que eles vão fazer igual Tiago. Tiago, ele nem fazia questão quando Yalcha estava aqui. Não fazia nem questão. E quando nós saímos dessa terra, assim também aqueles que não fazem questão pela nossa presença,
vai começar a gravar áudios, vai começar a deixar relatos. Por quê? Eclesiastes 1:9, nada debaixo do sol é novo. E nós entendemos que hoje nós não vamos passar pela tribulação, pela morte. Então nós temos que aproveitar cada momento. Nós temos que aproveitar cada momento, porque nós não vamos passar pela morte. Nossa vida vai ser poupada. Ao contrário daqueles que ficarem, que vão ter que passar pela morte. E esse é o momento de nós aproveitar e adquirir o quê? Galardão, buscar o quê? Tesouro celestial. Tesouro celestial. E nós vemos aqui que no versículo 37 fala assim: depois dele veio Judas, o galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeciam, e foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixe de ocupar-vos com estes homens, soltais, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se vem de algo, porém, não podereis destruí-lo. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Ial, e concordar então com ele. E chamaram de novo os apóstolos e açoitaram com varas. Nós vemos, irmão, que em momento nenhum nós vamos receber flores por pregar o evangelho eterno. Nós não vamos receber de maneira nenhuma, porque todos que vão receber a palavra do reino, todos que vão receber a palavra do reino, são os que já estão escritos. São os que já estão escritos. Quando nós pega na carta de Sardes, deixa bem claro. Vamos estar indo lá na carta de Sardes? Eu só queria dizer uma palavra aqui. Pode estar, né? Você falou aí, aqui em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 12, fala assim: quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de alto, a fim de que conheçamos os dons da graça de alto. Destes dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de alto. É loucura para ele. Não podem compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Exatamente. Quando o irmão lê mais adiante, desce só mais um pouquinho, que nós recebemos o quê? A mente do Mashiach. O finalzinho dele aí fala, não? Você leu aonde? Ah, não, é em Coríntios você leu, né? 1 Coríntios 2, 12. Deixa eu ver. Fala ali, né, do homem espiritual. Né? Exato. Analisa tudo, né? E a gente pega os homens carnais, né? Que são Fala aqui, século, ó. né? Exato. A gente vê que aqui mesmo no que ele fala, o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo como ninguém julgar. Porque a palavra de alma é uma só, né? A palavra de alma é a verdadeira, é a única que fica. Então não tem como você contradizer a palavra. Então ali você fala e por ninguém é julgado. Por quê? Porque não tem contradição. Porque quando é um entendimento espiritual, e quando é um entendimento espiritual, tá vindo de algo. Tá vindo de algo essas revelações. E como que nós vamos falar que é assim um assado? Então, quando nós falamos que aquele irmão tá dizendo algo que não é verdade, isso é muito perigoso. Porque nós vemos aqui o que aquele Gamaliel falou. E se for uma obra de algo? Vocês vão estar fazendo guerra contra Ial. Porque fala aqui, aonde o irmão leu agora. Pois quem conheceu o pensamento de Ial? E fala que nós, porém, temos o pensamento do Machia.
para discernir todas as coisas. E quem não discerne todas as coisas é porque ainda não recebeu o Espírito do Pai. E se não recebeu, tem que procurar o quê? Pedir a cada dia para receber o Espírito do Pai, para ampliar a mente espiritualmente, para estar discernindo qual que é a vontade real. Por quê? Porque o entendimento do Evangelho eterno é loucura. Isso que nós pregamos hoje é loucura para os homens. Os nomes, a redenção, isso tudo é loucura. Para eles não dão credibilidade. E Paulo, ele orienta Timóteo, fala assim, que essa fé não seja uma fé de foco, porque Ial, ele sonda tudo os nossos coração. Ele sonda se estamos correndo atrás para adquirir aquele entendimento, aquela sabedoria celestial. Entende? Vamos estar abrindo lá em Tiago novamente, irmãos? Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim: se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Ial. Sabedoria desse mundo? Ah, sabedoria celestial. Sabedoria celestial. Que a conceda generosamente a todos, sem recriminações. E ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do mestre dúbio e inconstante, como é em tudo o que faz. Todo aquele que pede com fé recebe a sabedoria celestial. E todo aquele que não tem fé é levado por quê? Ventos de doutrina, para lá e para cá. Não, o irmão está falando errado, o irmão está falando isso, ele está querendo ser, ele não está querendo ser, aquele lá está adorando aquele irmão, entende? Isso que eles falam, porque não entendeu o que é o evangelho eterno, não entendeu o que Al está passando para nós. Fala assim, no 6, contanto que peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Ondas do mar é agitada por qualquer vento. Qualquer vento. Igual quando o Pai revelou para nós, o mensageiro de Sardes era o Romeu Ferreira, e lá nós recebeu com fé. E foi pesado. Foi pesado. Imagina. E hoje nós vemos claramente o Pai foi ampliando, porque nós lemos lá em Eclesiastes, aqueles tudo, só ampliando o que o entendimento, e muitos naquela época falou, vocês estão ensoberbecendo, agora eu vi mesmo, nos atacou de todas as formas, com todas as palavras que uma pessoa contra a palavra de algo pode usar. Mas hoje vê que faz todo sentido que ele é o mensageiro. E alguns até ficam assim, envergonhado de voltar para o nosso meio, devido a isso, esses ataques, porque não foram poucas tuas palavras perante algo, não fez igual Gamalileu aguardou. E hoje, muitos que nos julgaram lá atrás estão retornando, alguns, muitos poucos,
Porque está vendo que é uma obra de Yahweh. Porque quando é obra do homem, é notório. Nós vemos a cada dia sendo ampliado o entendimento, o conhecimento, fecha uma porta aqui, abre outra ali. O Pai não deixa faltar o alimento diário. Igual o alimento sólido, mas ruminando os entendimentos passados, é gostoso, porque tem a essência do espírito de alma. Agora, quando o homem ministra, que é para agradar ele mesmo a carne, passa rápido. Ué. Exatamente. E o Pai quer que nós venhamos desenvolver a nossa mente celestial, para nós receber a cada dia o entendimento. Mas igual nós vemos, claramente nós temos que pedir o quê? Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça e algo. Imagina Paulo abrindo a boca. Vocês vão ter que morrer para vocês receber a coroa daqueles anjos que vão descer e vão perder. E ele recrutou, foi muito soldado, meu irmão. E muitos morreram. E ele, exatamente. 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 E lembrando que ele recebeu o quê? Porção do Espírito do general de guerra que está hoje conosco, que está compartilhando conosco. Eu falo com vocês o que nós estamos vivenciando, irmãos. Muitos profetas, reis queriam vivenciar. Mas não era o tempo dele. Foi dado a nós. Porque a palavra fala, não é o filho que adquire riqueza para os pais, mas o pai que adquire riqueza para os filhos. E o nosso papai Alcha adquiriu riqueza para nós quando ele se entregou no madeiro. Se entregou no madeiro. E hoje é o momento de nós fazer valer a pena. Fazer a valer a pena. Nos dedicar cada dia, sem reclamar, não dar ouvido para as perseguições, porque Hebreus 2:10 fala que convinha conduzir muitos filhos à glória por meio do sofrimento. E hoje nós estamos sendo conduzidos à glória através do sofrimento. E nós não podemos receber sem duvidar, nós temos que ter temor. Provérbios 9:10. Vamos estar abrindo lá? Eu falo com os irmãos que é maravilhoso, irmão. Maravilhoso a sabedoria celestial. Nós esperar em algo, entender que tem um reino celestial, que o papai que está revelando para nós, que o papai está usando seu mensageiro, que o papai está usando os seus ministros. Entende? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Provérbios 9:10. Antes de ir lá, no 3:13 fala assim, Provérbios 3:13 fala assim, feliz o homem que encontrou a sabedoria e o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejais a iguala. Em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e os seus trilhos são prosperidade. E a árvore da vida para os que acolhem. Para os que acolhem. Felizes são o que retém e afundou a terra com a sabedoria e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos
os abismos e as nuvens destilar o orvalho. Falando bem claro, né, irmãos? Filho, feliz é o homem que encontrou a sabedoria, que encontrou o entendimento celestial. E Provérbios 9:10 fala assim, Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria é temor de Iau. É ter temor. Ter temor. Isso eu admiro muito da irmã, que a irmã tem bastante temor. Muito temor. Igual ela sempre vem trazendo. Vem trazendo um entendimento. Ela me fala. Eu tenho muito temor de falar e tal. E isso que agrada Iau. Ser humilde. Entende? Ser humilde. Isso é maravilhoso. E eu falo com a irmã que eu tenho muito temor em abrir minha boca para falar, porque nós sabemos que nós estamos sendo analisados pelos 4 cantos da terra e vão ser. Nós temos que deixar o que? Uma semente maravilhosa para eles. Temos que deixar Yaush. Ô macho, o papai é terra. Porque o inimigo ele é astuto, ele distorce o que nós falamos, distorce. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Igual eu falo para os irmãos, nós temos que ter temor. O princípio da sabedoria é o temor em Yahweh. Ter o temor. Por quê? Porque quando nós lançamos as nossas palavras na obra, tem que ser palavras para edificar, para somar, para abrir um entendimento, forçar a procurar aquele entendimento, o qual o corpo precisa. Mas não é ir contra falar. Falar que ele é isso, ele é aquilo. Entende? Isso é uma falta de temor. Se vê que é uma tipo assim, Foi. uma coisa que você vê que é uma situação que acaba suando. Exato, zombando. Tipo assim, como assim? A pessoa tem temor de mim. Exatamente. Você vê que é uma pessoa que não quer nada com nada. Nada com Eu nada. acho que é uma falta de respeito, sabe? Não. Exatamente. Exatamente. Uma pessoa, né? Só então, sei lá, Falar algo falar daquilo. algo daquilo. Nós vemos aqui o quê? Pessoas. O princípio da sabedoria é o quê? O temor. E quem que é a sabedoria? Yalcha. Para adquirir Yalcha, tem que ter temor em Yal, porque Yal que revela através do seu espírito. E se nós não temos o espírito, nós não chegamos até a sabedoria. Não, mas não entendeu a gravidade dele. Ele falou assim, eu sou Mical. É. Aí você pensa, Mical é voz de Ial na terra. Aí ele vai Aquele que é semelhante. fala que é baboseira toda. Ele tá falando que, tipo assim, ele tá falando como se Ial nasce. Gente, ele tá falando uma blasfêmia tão grande, não tem noção. Exatamente, a palavra fala. A palavra fala, aquele que blasfemar contra o Espírito, não tem perdão. Qual é o Espírito? A mensagem que está sendo passada para a igreja. Isso aqui é revelação do Espírito de algo. E quando nós desprezamos, brincando, isso é perigoso. Isso é até uma falta, isso é até um ato de ser desqualificado. Desqualificado. Porque com Iau não se brinca. A palavra é bem clara. Contra o filho, há perdão. Mas contra Iau, não tem perdão. Porque Iau, ele usa as pessoas para edificar a obra. E quando nós falamos contra aquela pessoa e aquela obra, dá uma parada, ou então dá uma balançada, uma estável, não vai ser derrubado. Dá uma balançada, ou tá caçando guerra com Iau. E aquele que caça guerra com Iau, quem vai proteger? Ninguém. 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 Ele falou que Hã? Hã? Exato.
Exatamente. Não, Flávio. Igual também, o irmão lá, sobre o assunto do vídeo, foi lá e colocou aquele tanto de versículo sobre, né, terra. É. Gente, Literal. ele falou assim, ele falou no número legal, irmão. Se você quiser me tirar, agora você tira. Olha que cara mais mente. Afronta, nós vimos que não adquiriu nem sabedoria e nem temor. Nem temor. Ele tá fazendo Porque isso ali, gente. ué, ele estava esperando o melhor momento para atacar. Ué. Entende? O inimigo fica assim, esperando o melhor momento. Já veio atacando. Por quê? Porque não entendeu nada o que é o evangelho eterno. Nada, esperar. Igual, ele podia nos dar a revelação tudo num dia só? Podia. Mas ele quer que nós sejamos o quê? Dependente dele. Ser humilde. Essa revelação que está vindo é para quebrantar o que? A soberba dos irmãos. Largar o odre velho para receber vinho novo. Porque quando você fala e bate o pé, eu sei, é isso e isso, seu ego tá lá em cima. E o ego lá em cima, Ial não habita. Ial não habita, Ial não revela. Ial não revela, não deixa a pessoa analisar. Não deixa a mente desenvolver. E Ial quer que a nossa mente desenvolva. Desenvolva. Porque para receber a sabedoria de Ial, tem que ter uma mente aberta para Ial. Não é fechar a mente naquilo e pronto. Quantas vezes que o entendimento foi aprimorado e nem por isso nós falou assim, nós errou e nós vamos apagar do Telegram, vai ficar aí, sabe por quê? Para mostrar o nosso crescimento e a nossa dependência e auge, porque deixar lá só o que já está exato é fácil. Eu quero ver começar desde um pouquinho, isso é uma forma de humildade, falar, nós ia caminhando mesmo, esperando em Yauch. Igual na hora que nós estávamos conversando mais cedo, irmão, eu falei que você, que minha esposa, hoje mais cedo nós estávamos conversando em casa, ela foi e me cobrou nela em casa lá, e com toda a razão. Eu faço de tudo para poder fazer as coisas com meus pais, viajei no dia, voltei no outro dia, nem descansei, nem nada, faço um favor para todo mundo, e me alegrando com as coisas dando certo. Meus pais, vendo as coisas lá, satisfeito, felizão. A palavra está aqui, as coisas, a gente se alegrando com coisas terrenas, coisas que estão no mundo. Igual você falou, que ele quer a gente para ele, não quer, se ele pudesse, ele dava todo entendimento. Num segundo, nós sabíamos tudo, mas ele não quer isso. Exatamente. Entendeu? Ele quer, na hora que ela me falou, igual eu falei que não foi, eu senti que não foi nem ela que falou comigo, foi Ial e Alcho mesmo, e mostrando que ele quer eu com eles. Exatamente. Ele sentiu a minha falta, porque eu estou dando demais, que está lá fora. Igual meu pai, minha mãe, infelizmente eu falei com eles não quis nem um momento, nem me escutar. Entendeu? E Alcho falou, não adianta, você já fez sua parte, já fez seu papel, foi o que falar. Você já levou, eles não querem. Fica comigo. E hoje, querendo ou não, a administração aqui, o ensino que o irmão Bruno acabou de falar, voltou nisso de novo, fez um link com o que eu falei com ele mais cedo, com o que ela falou comigo. Entendeu? E isso é muito importante, a gente abrir os olhos da gente, abrir os olhos espiritual para isso, porque realmente Ial e Alcha, ele quer a gente com ele a todo tempo. Ele não quer a gente perdendo tempo com coisas terrenas, coisas fora da palavra, não. Quer a gente todo completo. A força que, igual você gosta muito de futebol, né? Igual a força que você dá lá, igual a gente costuma falar, né? Ditado popular, dá o sangue lá dentro do campo. Ial e Alcha é assim, com ele. A palavra dele é assim. Exatamente, mãe. Eu falo pro irmão, não é fácil, porque é uma luta diária com a nossa própria carne, com o nosso ego, com ao nosso redor. Mas eu falo, igual as escrituras fala. Lá em João, 1 João, fala assim, ó. 1 João. Ó.
não é fácil, irmãos. Eu falo com os irmãos, é uma luta diária. E Paulo deixa bem claro, o que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero eu faço, porque eu sei que isso agrada a Yahweh. Igual lá em casa, quando eu acho que o Bruno já terminou de ensinar um, tá vindo outro pra ele ensinar de novo. Eu acho que a minha já é outra pessoa. Igual eu falo para os irmãos, isso aqui, irmão, que nós estamos estudando hoje, eu falo para os irmãos que eu comecei a estudar, era 6h40 da tarde hoje, 6h40, 6h50, porque não deu tempo, a seara é muito grande e são poucos trabalhadores. Hoje eu fiquei o dia inteiro conversando com os irmãos, grato a Yaush, grato a Yaush. 6h40 da tarde, irmão. 6h40, eu cheguei que era o quê? Umas 7 horas. Foi o quê? Questão de meia hora estudei, porque minha dependência é Yaush. Ele que vai nos conduzindo aqui. Eu peguei uns versículos, coloquei o pai. Mostra aqui na palavra o que tu queres que eu falo hoje. Ele é o meu filho. Olha esses daí que tá olhando a mensagem, que na hora lá eu vou instruir você. Só coloca esses versículos. Eu fui conversando com os irmãos, falava, esse versículo aqui é tremendo, vou colocar hoje no estudo, vou colocar lá no estudo. E eu parei de instruir o irmão aqui, era esse horário aí, já era 7 horas, na hora que eu estava vindo. 1 João 4,4 fala assim, não é porque uma falta fala assim, não, mas que isso, o irmão tem a semana toda. A semana toda eu falo, irmão, é corrida porque às vezes nós vai com estudo, aí o irmão trouxe o estudo e joga na administração, ou então dá uma ampliada, aparece um outro para conversar e vai só indo. Nós fala na hora do Espírito. 1 João 4,4 fala assim, vós, filhinhos, sois de algo, e vós os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Deixando bem claro, irmão, eu falo com os irmãos, não é fácil vencer essas barreiras, os desejos da carne, mas igual nós lemos aqui, o que está dentro de nós, irmão, é bem maior. Se nós pedir com toda a força, com toda a dedicação ao Pai, me faça uma pessoa pura, é igual a esposa de Jacó. A esposa de Jacó, vamos lá em Gênesis 30. Raquel. Olha só, esse aqui, irmão, esse versículo foi tremendo, porque minha mãe falou assim, comigo, ó, Bruno, o que significa? Ela abriu a Bíblia e estava no 30, aí ela leu, aí ela falou assim, ô Bruno, aqui tá falando isso aqui, Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó, faz-me ter filho também, ou eu morro. Ela tá falando, faz eu ter filho, senão eu vou morrer. Faz eu ter filho. Outras traduções, gera um filho dentro de mim. Senão eu vou morrer. E minha mãe falou, não dá para entender nada. Eu falei, mãe, para e vou analisar. E isso aqui que nós temos que fazer, falar com Yauxa para ser gerado dentro de nós. Para que nós não venhamos morrer. Isso que nós temos que pedir diariamente. Que ele seja gerado dentro de nós. Que nós venhamos chegar ao quê? Não acabou de falar, eu estava nos locais, né? Acabei de falar com ela. Exatamente. Nós vemos aí Filadélfia gritando, pedindo para Yaush habitar em nós. Nós temos que fazer isso diariamente. Pedir Yaush para ser gerado dentro de nós, para nos restaurar a cada dia, para nós não morrer. Alimentar uma fé igual nós sabemos, falta tão pouquinho tempo, irmão. Eu falo com o irmão, eu fiz o jejum quase 2 dias em prol do meu filho.
eu fiz o jejum para Yauch me dar o meu filho no dia do meu aniversário. Foi complicado, irmão. Foi complicado. Eu já fiz jejum mais prolongado, mas quando tem um propósito, fica mais complicado. É igual esses 2 anos. Nós estamos nos santificando, procurando entendimento para agradar Yauch. É como se nós estivéssemos no jejum. Estamos cantando, estamos buscando. Por quê? Porque nós queremos agradar Yauch. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas também ele já determinou a nossa vitória. Todos aqueles que se mantêm de pé. Isso já foi determinado. Haja as lutas que vêm. Pode haver as lutas que vêm. Aí vai na passagem, né? Dos filhos. É, Muito bom. exatamente. Já Exatamente. Deus que já veio para ser, para voltar. Estragado de ser consumido. Tem aqueles que é muito, muito bom. E não é qualquer vendaval que leva ele, que tira a concentração dele. Entende? Tem os pés alicerçados, arraizados. Sabe o foco. Sabe qual que é o alvo. Sabe qual que é o seu objetivo, que é Yauch, o reino. Eu falo para os irmãos, é esses que agrada Yauch. Teu objetivo focar nele. Ele é o nosso alvo. Acertar o que ele quer. O que ele quer que nós façamos nessa vida. Buscar cada dia qual que é o propósito meu sobre essa terra. Qual que é o propósito. Qual que é a minha função na obra. É igual o irmão Paulo, quando a ministração dele eu estava ouvindo. Aí o irmão, que eu lembro ele falava com o irmão Arthur assim, ô irmão Arthur, não sei fazer nada. Eu não era pilar de denominação. O que é que eu vou fazer na obra? O irmão Arthur falou assim, ora e pede algo que ele vai te dar a você um dom. E hoje é um irmão especial para nós. Especial para nós. Trouxe tantos irmãos para o nosso meio, com a humildade, para o nosso meio. Nós vê lá nos grupos, a maioria dos irmãos, ele que trouxe. Se dedicando à dedicação total. Porque se pedir com fé, irmão, e ao dar sem nenhuma. Vamos estar lendo lá, o Thiago, novamente? Eu falei foi que mesmo, Thiago, né? Isso. Tiago 1:5, capítulo 1, versículo 5. Eu falo com os irmãos que todos aqueles que exercem uma função no corpo vai ser recompensado. Isso que nós fazemos não é à toa. Mas nós não podemos ter uma fé, uma fé fingida. Será? Será? Que quebra as pernas, será? Será? É repreender. Eu falo com a irmã que acontece com todos, não é só com a irmã. Mas aqueles que nós vamos ver aqui, fala assim, ó, 1 Tiago 5 fala assim, ó como é que é o título, a súplica confiante, Fala assim, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Iau, que a conceda generosamente a todos sem recriminações. Se a pessoa quer uma sabedoria celestial, entender as coisas de alto, ele concede à pessoa. Sem o quê? Sem recriminação, sem fazer acepção de pessoa. E ela será dada, contanto que peça com fé, sem duvidar. Hoje, nós entendemos que nosso entendimento é limitado. É limitado. Mas, para nós
caminhar nessa terra, nós temos que ter a sabedoria celestial, para que nós não venhamos ser o quê? Levados por doutrinas errôneas, igual muitos irmãos estão ficando para trás por estarem indo após ensinos errados, tá indo após ficar sendo levado por ensino errado. Aonde que fala que, aquela passagem onde que fala que nossa fé é limitada, nós estamos com a fé ainda limitada. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu sei que é em Coríntios. Aqui é mesmo. Em Coríntios 13, 9 fala assim. Primeiro Coríntios 13, 9. Fala assim, pois o nosso conhecimento é limitado, e é limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Hoje, o nosso conhecimento é limitado. Para nós receber a perfeição, nós temos que pregar esse entendimento que ainda é limitado. Porque se nós não pregar, anunciar o que é limitado, nós não vamos ganhar a perfeição. Porque a palavra fala, ser fiel no pouco e te confiarei no muito. Então, se nós é fiel no que é limitado, quando vier a perfeição, for o tempo de entregar a perfeição, vai ser dado para nós. Aí quando nós pegamos no 12, fala assim, agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecereis como eu sou conhecido. Entenderá para que nós viemos nessa terra, como que nós viemos, como que nós chegamos aqui, mas por enquanto nós temos que ser fiel no pouco. Temos que anunciar para quando vier a perfeição, nós receber ela. Por quê? Porque se nós for fiel no pouco, anunciar o que é limitado ainda, o entendimento que nós ganhamos cada dia no Papai Alfa, quando chegar o grande dia de falar assim, agora é a hora, toma seu corpo celestial, nós começar a sentir autoridade em nome de Alcha no nosso corpo, correndo pelas nossas veias nessa terra, e a nossa mente voltar, a nossa mente celestial voltar àqueles que foi fiel no limitado, vai receber a perfeição. Aí vai ficar amplo o nosso conhecimento. Aí nós vamos poder voltar para casa. E isso é maravilhoso, nós temos que despertar todo dia, irmãos. Essa vontade, essa sede. Nós temos que mostrar para Satanás, quando ele pensar em vir por um caminho ao encontro de nós, ele sai por 7. Ele fala, não, aqui lá não tem como eu ganhar ele, porque a mente dele está cauterizada, está alicerçada, arraizada em Alchemachim, o conhecimento que ela está passando para eles. E eu falo com os irmãos que é maravilhoso, irmão. O que o papai quer nos dar, mas é necessário que sai toda incredibilidade do nosso meio. Toda incredibilidade. Tudo. Porque o que foi dado a nós foi espírito de ousadia, espírito de braveza mesmo. Não é de sair brigando, mas de pregar sem medo, falar as coisas do Pai sem medo, agir na obra, nos dedicar. Igual cada um tem sua função, tem uns que é orar, igual muitos têm essa vontade de saber qual que é a sua função no corpo do machismo. Nós temos que pedir, porque tem várias funções. Tem aquele lá que, pai, coloca alguns no grupo, em alguns, como chama? Em alguns grupos, para não estar lançando a mensagem, os áudios. Pai, é em oração, eu estar orando, entende? Um incentivando o outro a continuar caminhando. Também, anunciar, né? As pedras. Exatamente. Tem muitos Aldins ali que estão dispersos. Né? Exatamente. Então, tem muitos ali que estão precisando escutar a mensagem. Isso é papel, né? Exatamente. Assim como Yalcha cuidou das coisas
novo aí, 12 anos, estava lá cuidando das coisas do pai. E hoje é a nossa vez, porque ele adquiriu honra para os seus filhos. Ele nos ensinou. E quando nós procuramos justiça, quando nós olhamos para a rocha, nós é bem sucedido. Por quê? Porque o papai Yalcha foi bem sucedido nessa terra e ganhou o quê? Ganhou a vitória, ganhou a herança, ganhou o reino, ganhou a autoridade, ganhou o nome. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, 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 grato a Yalcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.